Se o homem, né, é racionalmente universal e na base do seu pensamento se encontra a ética, ele já não precisa mais de moral, né? O que é moral? A moral são os costumes da sociedade, aquilo que é dado externamente, os rituais da religião, né? Os tabus, e seja o que for, esses valores externos que guiam, né? Que coagem a conduta humana para certos fins. Kant chega e diz: não existe valor externo que coage e guia a conduta humana para certos fins, porque o fim é ético, né? O fim, ele tá na consciência que pensa a si mesma e se torna responsável por esse fim, né? Portanto, o homem deve alcançar essa condição de liberdade da autoconsciência, se pôr enquanto eticamente responsável no mundo, e aí nessa autoimposição, né, sobre si próprio, ele se emancipa enquanto sujeito livre. E aí ele se torna universalmente consciente a respeito da própria natureza. Essa é a ética kantiana, essa é a ética liberal, essa é a ética iluminista, né? Uma ética totalmente esvaziada de tradição, de moralidade, algo que começa lá no Descartes, quando Descartes separa alma e corpo. Agora, se toda pessoa se emancipa e se coloca enquanto sujeito pensante do mundo, consciente de seus pensamentos e, portanto, responsável pelos seus atos, ela em si mesma carrega essa forma transcendental da consciência, né? O Tocqueville vai dizer, com as democracias, né, o individualismo vai aumentar. Porque se eu carrego em mim mesmo já a estrutura universal de um sujeito, sem o laço moral, sem a liga moral que junta todas as pessoas, eu não preciso ir até o outro para eu agir de uma certa maneira. Porque eu já me encontro eticamente disposto a agir daquela maneira nos meus próprios pensamentos, em mim mesmo. E isso, para o Tocqueville, exacerbaria a condição do individualismo nas democracias modernas, né? E para o Tocqueville isso seria um problema gigantesco que o liberalismo inventou e que o liberalismo talvez não conseguiria estancar, né, esse problema. A solução do Tocqueville é uma solução republicana, né? Ele diz que o único jeito de estancar o individualismo ocasionado em função da Revolução Liberal e da ideia de sujeito moderno aumentando as discussões públicas, as assembleias, as conversas públicas, as reuniões públicas, e não deixando que uma tirania da maioria se estabeleça e, digamos assim, roube a cena do fim moral da sociedade, né? Porque no caso, para o Tocqueville, ele diz que como as pessoas vão se tornando individualistas, né? Porque elas já têm em si a forma transcendental do sujeito, portanto elas não precisam recorrer umas às outras para poderem viver, e isso vai exacerbando a individualidade. As pessoas deixam de participar das decisões majoritárias da sociedade, cada um vai para o seu canto e não quer saber do outro, e a democracia perde com isso. Uma ideia que está no cerne, que alavancou a democracia, também o próprio pé de barro da democracia. E para o Tocqueville a solução é uma prática da participação, né? uma terapia da participação nessas sociedades ultramodernas, individualistas e democráticas, né? Só que eu vou falar para você, eu acho a solução do Tocqueville bastante fraca. Para mim isso não, com o capitalismo, para mim isso não é suficiente para poder salvar as democracias, né? É contra o individualismo. Então, na época que o Tocqueville escreveu, havia o fenômeno da ascensão da mídia, do jornalismo, da mídia e tal, que começou a aparecer no contexto da Revolução Industrial, né? E como as pessoas estavam se tornando exacerbadamente individualistas em função dessas revoluções liberais, e as tarefas começaram a ser muito individualizadas, e a forma com que as pessoas viviam também, né? Essa liga da tradição foi se perdendo. O que acontece? Quando as pessoas
se tornam exacerbadamente individualistas, umas deixam de procurar as outras, certo? Então, elas deixam também de agir, né, e decidir coletivamente. O espírito político ele vai se dissolvendo em função dos fins mercadológicos e em função desse individualismo ideológico da Revolução Liberal, em função dessas práticas isoladas de cada indivíduo. E aí o que acontece? A sociedade como um todo, ela perde espaço de decisão e de opinião, e aí o espaço fica vago. E para o Tocqueville ele diz, bom, os grandes veículos de informação então vão tomar a lacuna por causa do individualismo, e eles vão impor uma tirania da maioria, uma opinião que na verdade é parcial, só que como ninguém participa da sociedade e ninguém decide coletivamente, então aquela opinião que é parcial da mídia vai valer como se fosse a maioria. Aí ele chama isso de tirania da maioria, né? Então, só para recapitular a minha conclusão, né, que eu acho que não ficou muito clara, a respeito da solução do Tocqueville, da solução republicana do Tocqueville em relação às sociedades ultramodernas, democráticas, a ideia de participação, né, e de incentivar as discussões públicas para poder fomentar o espírito democrático, né, e portanto maximizar a potência da liberdade nessas sociedades modernas, eu não acredito que ela seja suficiente, que ela seja efetiva, né, a solução do Tocqueville, porque com o capitalismo, com essa condição tardia, né, do consumismo, as pessoas elas vão aumentando cada vez mais as práticas individuais delas, não havendo ponto de retorno, né, para essa cola coletiva. Então o consumismo vai tomando cada vez mais o tempo das pessoas, a atividade individual das pessoas vai tomando cada vez mais o tempo delas, e elas vão ficando cada vez mais distantes dessa prática coletiva. E nesse sentido, né, como o republicanismo, a participação democrática falha, que as pessoas não se reúnem para poderem livremente debater o destino, né, de si próprias e da sociedade, o que acontece? A tirania da maioria vai se instalando, né? Só que ela não se instala, né, no nosso tempo de forma tradicional, da mesma forma que a mídia tradicional, né, do tempo do Tocqueville. A tirania da maioria vai se instalar por outras vias, né, na nossa época, como por exemplo a opinião do influencer. A opinião do influencer, como as pessoas não se reúnem para poderem debater, a opinião do influencer passa a valer por aquelas pessoas que o assistem. Então a opinião do influencer passa a ser um tipo de tirania da maioria, né? Ele, como as pessoas não se reúnem e não demonstram, né, as suas razões, as suas opiniões, as suas posições, o que ocorre? O influencer vai falar pelas pessoas, e o que vai valer vai ser a opinião do influencer e não mais da participação coletiva. A participação coletiva está sujeita à opinião do influencer, que é um tirano nesse sentido, né? Um tirano da própria opinião popular nesse sentido.